Fala, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje para oprimir, de novo aplicando aí a pedagogia do opressor, dessa vez para oprimir aí um Planilson. Esse aí não é nem Planilson, né? É Planóia já. Qual é a diferença do Planilson do Planóia? É importante a gente, né, saber o que a gente está falando. O Planilson é aquele cara que vem aqui dizer, né, algumas coisas, fala meia dúzia de frase. Mas tá de boa, tá de boa. Agora, o Planóia, né? O Noia é aquele que acha realmente que ele é um ser iluminado, alguém com uma capacidade cognitiva muito maior do que o restante de toda a humanidade. Vem aqui nos comentários falar. Mas tudo bem, tem alguns desses aqui, né? Ultimamente tem um só que continua aqui, não sei, eu já tentei oprimir de tudo que é jeito, mas o cara não aprende física. Vamos fazer mais uma tentativa. Eu vou chamar essa pessoa de Alberto, tá? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Então, o Alberto, tudo que é vídeo que eu faço, ele vem tentar, né, me desmerecer minha formação, falar que eu não sei física, falar isso, falar aquilo, né? E o Alberto é um cara que acredita que a atmosfera ela tem uma densidade invertida. Como é que é na realidade, né, gente? Na realidade, o que é bastante óbvio, mais próximo da superfície da Terra, a gente tem maior densidade e conforme a gente vai se afastando, a densidade vai reduzindo. Obviamente, porque a gravidade existe, a gravidade puxa as coisas para a proximidade dela, né? Por causa também de uma coisa chamada de pressão hidrostática, né? É assim que funciona na realidade. Tu pode ter até pequenas inversões em camadas muito finas, dependendo das condições climáticas, mas no geral é assim: mais denso próximo da atmosfera, menos denso conforme tu vai subindo. Subindo quer dizer aumentando, elevando a tua altitude. Mas o Alberto, ele não consegue, né? Felipe Brandão já gravou vídeo, Flávio Cosme já gravou vídeo tentando explicar, e o problema é que ele não domina os conceitos básicos da ótica geométrica. E é isso que eu vou fazer hoje, é começar pelo básico para explicar para esse burro do Alberto, né? Por que eu estou usando essas palavras de burro e vou usar muitas vezes porque é a pedagogia do opressor, tá? Aqui é assim, a gente oprime quem vem aqui nos comentários há mais de 6 meses encher o nosso saco. Então, segue aqui comigo para a pedagogia do opressor. A primeira coisa que a gente tem que entender para oprimir bem esses otários é o seguinte, ó. Os caras que vou acabar com toda a física e vou provar a densidade invertida. A gente tem que entender uma coisa básica, física básica, tá? De ensino médio. Que antes de falar de refração, a gente tem que entender os princípios básicos da ótica geométrica e a gente sempre começa lá no ensino médio falando da reflexão. Reflexão que acontece num espelho, por exemplo. Esse experimento aqui, ó, que é um experimento muito simples, que tem aqui um espelhinho, um laser, tá? E esse laser tá batendo ali no espelhinho e a gente tem que entender um dos princípios da ótica geométrica, que é o princípio da reflexão. E quando a gente tem um raio incidindo num espelho, a gente vai ter o raio incidente e o raio refletido. Existe uma lei que diz que o raio incidente forma com relação à normal o mesmo ângulo que o raio refletido. O que é a normal, Felipe? A normal é uma linha reta que passa perpendicular, portanto, formando um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho, com a superfície, né, refletor ali no caso. Muito bem. E a primeira coisa é essa, é entender esse princípio básico aí da reflexão. Porque daí a gente consegue entender um monte de coisa importante depois disso. Depois disso, a gente pode entender como é que se forma uma imagem num espelho plano, tá? Porque tu entender a formação da imagem no espelho plano é a primeira coisa, né? Antes de falar vamos falar de coisas mais complexas, tipo refração, tem que entender a reflexão, que é bem simplesinha,
Vamos começar pelo básico, pelo simples. Então, tu tem aqui, em primeiro lugar, um pote de remédio. Aqui é o objeto, aquilo que a gente chama de objeto. E aqui tu tem, né, a imagem. E o objeto e a imagem estão à mesma distância do espelho. Maravilha. Uma coisa básica, todo mundo aprende isso. Mas como é que se forma essa imagem desse objeto? Para a gente entender a formação da imagem, basta a gente entender aquela lei que a gente acabou de ver da reflexão, né, numa superfície. Que o raio refletido forma, com relação à normal, o mesmo ângulo que o raio incidente. Portanto, tu pega um raio de luz, né? Isso aqui não é um corpo emissor de luz, ele está, na verdade, refletindo, sei lá, uma lâmpada aqui iluminando ele. Mas tudo bem, o raio que está saindo aqui debaixo desse pote, ele vai, bate, forma o mesmo ângulo com relação a essa normal aqui, ó, que o raio incidente. Ó. Então, o raio refletido sai com o mesmo ângulo ali. E daí, pum, bateu, né? Bateu, chegou no olho da pessoa aqui. Certo? Este outro raio que está saindo deste mesmo ponto, está saindo raio para cá, para cá, para cá, para cá. A gente pegou 2 ali, tá? Esse outro raio chega, bate e chega aqui. Então, eu vou pegar aqui e vou pegar o outro aqui, esse aqui, ó. Que veio para cá. Opa. E daí o que tu tem que entender? Tu tem que entender que no espelho plano, o que a gente está enxergando é o prolongamento do raio refletido. Eu vou repetir. No espelho plano, a gente está enxergando o prolongamento do raio refletido. Porque o ser humano, gente, ele enxerga em linha reta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer raio de luz que esteja chegando no teu olho, o teu cérebro faz um processamento e ele faz o seguinte. Bom, esse raio está chegando de algum lugar. Certo? E ele vem em linha reta de algum lugar. É isso que o teu cérebro faz. E o que tu enxerga é isso que o teu cérebro está querendo que tu enxergue. Certo? Então, nesse caso aqui, o que tu está enxergando nesta posição aqui, ó, nesta posição, que é onde tu enxerga, né, atrás do espelho, né, como se existisse um mundo lá para dentro do espelho, é o prolongamento deste raio refletido. E daí tu enxerga cada uma das partes, né, desse objeto com os seus prolongamentos desses raios refletidos. Por exemplo, a parte de cima do pote, mesma coisa, com o prolongamento dos raios refletidos. E sempre que tu tem um sistema óptico, tu tem raios incidentes e tu enxerga o prolongamento dos raios que são ou refletidos ou refratados, quando tu enxerga o prolongamento deles, a gente chama essa imagem de imagem virtual. Portanto, a imagem no espelho plano é uma imagem virtual, certo? E que tu enxerga pelo prolongamento desses raios refletidos, porque é isso que o nosso cérebro faz. Ele pensa assim, esse raio está chegando em linha reta aqui. Esse raio está chegando em linha reta aqui. Da onde é que ele veio? Né? Da onde é que estão vindo esses raios? Nosso cérebro não sabe que existem espelhos. Então ele faz o seguinte, ó. Esses raios estão vindo daqui, né? Esses raios. É como se o nosso cérebro pensasse, não, efetivamente os raios estão saindo de lá. E é por isso que tu enxerga a imagem lá. Sacou? Porque se tu tivesse um objeto aqui, de fato, não tivesse esse espelho, e tu tivesse um objeto, né? Sei lá, tu tem um objeto aqui e tu tem o olho do carinha aqui, sem passar pelo espelho. Olha só que interessante, ó. Pum. Pum. Tu enxerga o objeto ali, por quê? Porque os raios estão efetivamente vindo em linha reta. Agora, o nosso cérebro, né, a gente consegue enganar ele, e daí aparentemente tem uma coisa aqui. Só que na verdade não tem uma coisa aqui. Os raios estão chegando daqui porque estão sendo refletidos no nosso cérebro. Pum. Estou repetindo isso várias vezes porque é muito importante isso daqui. Tá? Maravilha. Entendemos a reflexão
e essa história do prolongamento. Agora a gente pode ir para a refração. Aí é muito importante que antes de qualquer coisa, a gente entenda o seguinte: esse Alberto, ele adora esse simulador aqui. E daí a gente vai ter que explicar, né, para o senhor Alberto uma coisa que ele sempre ignora sobre esse simulador aqui, que é um ótimo simulador do FET, tá? Que explica a refração e depois a gente vai ver na realidade como é que funciona. Olha só. Eu tenho aqui um raio incidente e eu tenho aqui um raio refratado. Eu tenho um índice de refração aqui e eu tenho um índice de refração aqui. E o senhor Alberto muito bem fala que na refração a gente tem o seguinte: o raio incidente e o raio refratado vão formar aqui ângulos com anormal. Lembra o que é anormal? É uma linha imaginária que forma 90 graus com a superfície. Agora não é a superfície refletora, é a superfície refratora. E quando o raio está vindo de um menor índice de refração para um maior índice de refração, tu percebe uma aproximação da normal. Tu percebe que o raio ele se aproxima da normal. Agora, se for ao contrário, olha o que acontece. Quando está vindo de um maior índice de refração para um menor índice de refração, ele se afasta da normal, o raio. Só que o senhor Alberto, esse personagem imaginário, ele sempre esquece do seguinte. Isso daqui, ó. Isso daqui. Ele esquece que existe esse fenômeno chamado de reflexão interna total, que é o seguinte, é uma coisa muito bem explicada pela física, que dependendo do ângulo de incidência e dependendo da relação entre os dois índices de refração, para um determinado ângulo, começa a acontecer uma reflexão interna total, como a gente pode ver, por exemplo, nesse vídeo aqui do Manual do Mundo, que ele coloca ali, vamos ver aqui, mais para cá, olha ali, ó, tá explicando a refração, ali bem como a gente olhou no simulador, e agora ele vai colocar para nos mostrar a famosa, a famigerada reflexão interna total, que dependendo do ângulo, olha só, esse laser ele está vindo de um meio mais denso, que ele está se propagando aqui, ó, dentro da água, certo? Dentro da água, e para um meio menos denso, que é fora da água. E daí tu está vendo ali a refração exatamente como eu te expliquei, né? Ele está se afastando da normal, o raio refratado, né? A normal está aqui e ele está se afastando. E daí, dependendo do ângulo que ele coloca, vamos ver ali, ó, dependendo do ângulo que ele coloca, tu tem a famosa reflexão interna total. Maravilha. Até aqui, tudo bem? Espero que esteja tudo bem, né, senhor Alberto? Maravilha. Maravilha. E agora, finalmente, a gente pode entrar na refração e explicar alguns fenômenos aí atmosféricos. Vamos lá, então. Vamos lá, senhor Alberto. Primeiro, as miragens. As miragens é uma coisa legal de a gente entender. Então, nessa figura aqui, o que a gente tem? A gente tem aquelas famosas miragens do deserto, né? A formação de oásis, né? Esse tipo de coisa. Então, o que acontece? No deserto, a gente tem uma superfície muito quente, de tal maneira que o ar aqui bem na proximidade dessa superfície está mais quente do que o ar mais afastado. Então, aqui a gente tem cool air, né? Ou ar frio. E aqui, ar quente, warm air. O ar quente ele é mais rarefeito, né? A composição do ar é exatamente a mesma aqui nessa pequena faixa.
E daí o que acontece? Como o ar mais quente tá mais rarefeito, o índice de refração aqui é menor do que aqui, certo? Porque o índice de refração é assim: quanto mais denso, maior o índice de refração. Quanto menos denso, menor o índice de refração. Então, aqui embaixo, como o ar está menos denso, aqui está o menor índice de refração e aqui está o maior índice de refração. Então, tu tem o caso de uma fonte luminosa. Isso aqui é uma fonte luminosa secundária, o que quer dizer que ela está só, né, refletindo os raios do Sol. Mas tudo bem, tu tem uma fonte, tu tem um objeto aqui. E os raios estão vindo do meio mais denso, tá? Do meio mais denso para o meio menos denso. Só que daí, quando tu tem vindo do meio mais denso para o menos denso, senhor Alberto, pode acontecer isso aqui, ó, do mais denso para o menos denso. Olha só, ele volta, né? Tu tem uma reflexão interna total. E, obviamente, é algo muito parecido com isso daqui, ó. Isso aqui é uma reflexão interna total, ali com um ângulo de reflexão já grande. Mas se tu tiver aqui, ó, bem próximo aqui, ó. Bem próximo aqui, ó. Olha aqui. Então é isso aqui que está acontecendo naquele caso ali. Tu tá tendo múltiplas reflexões internas totais. E daí o que acaba acontecendo? Este raio faz este trajeto. Este raio faz este trajeto e chegam no olho do observador. Ah, mas Felipe, não, os dois raios não estão chegando no olho do observador. Felipe, os dois raios, olha só, um tá chegando no ombro dele e o outro tá chegando no olho. Mas Alberto, é só pro desenho ficar melhor, né? Eu poderia desenhar dar um zoom super grande aqui, desenhar um outro raio que tá vindo aqui junto dele, que tá chegando no olho, tá? Isso aqui é só para ficar mais claro o desenho. O senhor Alberto tem que começar a entender, né, isso que a gente faz em física. E daí o que acontece? Esse raio chega nessa direção, esse raio chega nessa direção. O que eu tinha te falado antes? Que o nosso cérebro ele enxerga em linha reta. Então ele vai fazer o prolongamento desse raio que foi refratado aqui por diversas mini camadas atmosféricas. E onde é que ele vai enxergar? Onde é que o nosso cérebro vai enxergar? Ele vai enxergar como se tu tivesse, de fato, uma fonte luminosa aqui. Então, a gente está vendo aqui uma imagem virtual. A gente está vendo aqui uma imagem virtual do prolongamento desses raios. Show de bola? Maravilha. Então, está explicado aqui esse tipo de miragem, a miragem inferior. Também tem a miragem superior, a Fata Morgana, que eu não vou explicar aqui, porque eu quero já entrar no caso do experimento do Flávio Cosme, que tem um excelente canal aqui no YouTube, e eu vou olhar um vídeo aqui do Flávio Cosme para explicar para esses caras burros que acham que todo mundo tem interpretação errada quando ele não consegue ele mesmo perceber que ele não entende absolutamente nada de física básica e vem xingar os outros. Então vamos entender qual é que é a interpretação correta do experimento do Flávio Cosme, né? Vamos lá. Flávio Cosme, ele gravou um vídeo intitulado assim, densidade atmosférica invertida. E daí o que ele fez? Ele primeiro está explicando ali o que ele vai fazer. Primeiro, quando ele tem simplesmente água num aquário, né, o raio segue ali em linha reta porque não tem diferença de densidade dentro do aquário. Tu não espera que aconteça ali uma refração aqui dentro da água, porque não tem diferença de densidade ali, né? Então não tem refração. Agora, olha só o que ele fez primeiro. Tá mostrando ali o caso do Sol. Aí ele pegou, ó, botou açúcar ali. Para quê? Para criar uma camada de diferentes densidades, né? Então ele vai pegar, vai colocar açúcar, vai mexer, vai misturar, vai deixar descansando, de tal maneira que um tempo depois
tu vai ter mais açúcar embaixo, menos açúcar em cima. Tu vai ter um gradiente de densidade e, portanto, um gradiente de diferentes índices de refração. Com maior índice de refração embaixo e menor índice de refração em cima. Agora, para explicar, né, o achatamento do disco solar. E aí, para fechar aqui, né, porque eu já estou cansado de explicar, olha aqui, quando tu pega aqui, ó, uma lâmpada, como o Flávio Cosme fez ali, colocou passando por esse aquário, olha ali, ó, o achatamento do disco solar, né, bastante exagerado. Senhor Alberto, o senhor deveria estudar mais. Deixa um like aqui nesse vídeo, ajuda a gente a combater esses planóias aí. Grande abraço. Tchau, tchau.